seja muito bem-vindo. Esse é o História da Literatura Pretensiosa. Eu sou Carlos Henrique Carneiro, sempre com dicas de leitura importantes. Aqui, literatura brasileira, com ela, Conceição Evaristo, Canção pra Ninar, Menino Grande. Um grande livro, se me permite a redundância. É uma história que se aproxima do romance, porque na verdade são vários episódios da vida desse príncipe negro, o menino grande, chamado Fio Jasmin. O prólogo é bastante importante dentro dessa narrativa. Para você que não conhece nada da história, vou dizer, aqui nós temos uma escrevivência, como já anunciou a própria Conceição Evaristo. Então vou usar esse termo, são escrevivências a respeito da relação de Fio Jasmin com várias mulheres e os vários filhos destas relações. Vou ler um trecho desse preâmbulo, chama-se Das Minúcias ao Engrandecimento. Creio mesmo que não devemos desprezar as minúcias de um relato, principalmente se for um relato de amor. E por que digo quase? Porque por minhas andanças nos caminhos da escuta e do contar, sinto que pedaços da matéria-prima do relato original vão se perdendo pelos caminhos. Se contar o acontecido já é uma traição com o vivido, pois muitas vezes se trata de uma reconstrução mal feita de lembranças. Este é um livro de memória, a memória amorosa, de como essa paixão acaba se misturando ao próprio corpo do ser humano, meio aristotélico, quase nada platônico, mas é um amor orgânico de que vai tratar Conceição Evaristo nessa história de Fio Jasmin e suas mulheres. Ainda nesse preâmbulo, ela diz algo importante. Posso afirmar agora que a história está quase completa, quase. Apurei todos os meus sentidos, embora a Juventina tivesse me lançado a dúvida acerca da minha competência em apreender os cantos e recantos dos fatos com suas personagens. O leitor vai ficar sabendo que Juventina vai passar essa história para a narradora e ela vai então desfiar essa vida de Fio Jasmin. Poético demais isso, né? E Fio Jasmin vai ser exposto como flores pela janela, pela calçada, e suas histórias de encantamento. Narrativa feita por mulheres, tá? Dentro deste livro Canção pra Ninar, Menino Grande. Terminando, o que acho de destaque desse preâmbulo. A fala suspensa foge da escrita, e mais, a grafia não registra a intensidade de um silêncio intervalar. Parece que aqui literatura seria traição, mas ela vai insistir nisso. Colocar no papel seria mentir aquilo que realmente aconteceu. Mas o que realmente acontece? O que é realidade? O que é ficção? É um bom debate para esse preâmbulo. Terminando esse início. Mas persisto nessa intenção. Só falarei do brilho das estrelas, das árvores frondosas que habitam determinada esquina e debulharei as palavras da sua raiz até suas derivações, se tudo me vier agarrado à vida. Fui uma das mulheres de Fio Jasmin. Em alguma circunstância pode ser. Fio Jasmin pode também encarnar a figura de um pai que me escapou como afeto. Não, o moço não me é estranho, como as mulheres que estiveram com ele também não. Eis o motivo de minha preocupação em escutar todas. São muitas, plurais, diversas, as vozes que me provocam a escrevivência. O que nós temos aqui é basicamente o percurso de Fio Jasmin por várias cidades de um país. Com certeza é o próprio Brasil, mas os nomes são bem trocados. As cidades por que passa Fio Jasmin, que é assistente de maquinista, na sua juventude. Ele convive com mais 2 maquinistas mais velhos que ele, e eles fazem entrega, enfim, de pessoas, de coisas, ao longo do interior desse país, cujas cidades têm esses nomes. Vila Azul, Ardência Antiga, Ardência Nova, Chegada Feliz, Dois Laços, Águas Infindas, Dias Felizes, fazem referência a uma possibilidade de vida como se fosse uma fábula, um texto de encantamento, de contos folclóricos, enfim, tradicionais, antigos. Fio Jasmin, negro,
acaba sendo seduzido e seduzindo as figuras femininas, que são mostradas nos episódios em sequência com seus nomes por inteiro. Pérola Maria, Angelina Devaneia da Cruz, Aurora Correia Liberto, Antonieta Veritas da Silva, Juventina, Dalva, a Ruiva, enfim. É marcante essa intenção da narrativa, colocar os nomes por inteiro, dá identidade, reforça o espaço, reforça a história dessas figuras femininas. É um viés do que a gente chama de lugar de fala. Essas histórias são marcantes porque Fio Jasmim acaba quase sempre abandonando essas figuras, passa por elas como o trem que passa pelas cidades, se envolve com essas figuras, vive um tanto de mentiras, de mágoa, provoca tragédias, provoca filhos, paixões, memória. E é sobre isso de que vamos tratar agora. Vamos às principais partes desse livro, já! Essa narrativa é marcante pela sororidade. As figuras femininas, algumas delas se encontram, discutem questões a respeito dos filhos, outras têm orgulho de falar que alguns desses filhos são de Fio Jasmim, têm orgulho dele por conta daquilo que se desperta dentro dessa relação, ele e ela. A linguagem é simples, é uma narrativa de caráter quase linear, é sensual a visão que as figuras femininas têm desse príncipe negro, chamado assim porque também na infância ele foi impedido de fazer parte na escola, quando pequeno, de uma peça infantil em que havia príncipes, e ele foi impedido ali pela escola por ser preto. Isso vai acabar fazendo com que ele tenha esse apelido dentro da narrativa a partir da sua juventude e a vida adulta. Fio Jasmim vai descobrir no fim da história que a relação amorosa com as figuras não envolve apenas a sexualidade, essa relação orgânica. As figuras femininas vão lhe dar extremadas lições. As lições também ficam para os leitores, como você viu aí nas sequências deste enredo. O último episódio começa assim: busquei escrever a história como Tina me contou. Isso lembra bastante Guimarães Rosa, né? Em Grande Sertão Veredas, né? Em que Riobaldo conta para um doutor, para uma figura um pouco mais distante socialmente, faz esse relato do que a gente propôs aqui. Me diga de onde você veio, se já leu esse livro, qual foi a sua experiência. É bem marcante, poético. Pois é, você sabe que sororidade é uma palavra marcante dentro dessa história, que contém várias histórias, Canção para Ninar Menino Grande. Nós vamos encontrar várias figuras femininas que se envolvem com Fio Jasmim, claro, tanto pelo prazer, um tanto pela necessidade de acolhimento. São figuras pretas, em sua maioria, principalmente Fio Jasmim, e elas então convivem com essa necessidade de entender a paixão, o amor, a solidão, a distância, as traições, ou aquilo que se entendia por traição nessas histórias que são de compromisso e de descompromisso. Juventina conta tudo isso para a narradora, e ela já está, além do tempo em que essas histórias ocorreram, ela estava obcecada pela necessidade de entender as histórias passadas de Fio Jasmim e suas aventuras amorosas, para usar um clichê. Escrevivência é a palavra inventada aqui por Conceição Evaristo, que é criar literatura um tanto através daquilo que se viveu, não necessariamente como biografia ou um documentário de tom histórico. A escrevivência é uma espécie de recriação daquilo que o mundo já tem, uma espécie de paráfrase do universo com nomes de figuras inventados nessas narrativas Canção para Ninar Menino Grande. Aqui parece irônico
Fio Jasmin é uma figura que vai descobrindo ao longo dos envolvimentos, a partir da história do trem, já contado anteriormente, vai descobrindo aos poucos que a relação com as figuras femininas não era só sexual. Havia sempre um vazio a se preencher, e ele nunca foi, vazio nele, Jasmin, e ele nunca foi de se preocupar com aquilo que se passava da alma, dentro da vida das mulheres com as quais ele se envolveu. Eleonora Distinta de Sá é uma delas. Conheceu Tina pessoalmente algum tempo mais tarde, depois que a vida ocasionou o encontro entre ela e Fio Jasmin. Onde as mulheres de Jasmin habitavam nele? No entremeio do corpo dele? No entremeio dele todo como pessoa, como homem? Essa é uma parte interessante do desfecho, porque Fio Jasmin vai descobrindo aos poucos que o que ele é também fruto das relações que viveu, né? Fruto das figuras femininas com as quais se envolveu, já se disse. Fio Jasmin, a palavra fio também tem uma sonoridade no português popular, como filho, uma espécie de diminutivo de filho. E ninar é um verbo que comumente se usa para crianças. Então vale a pena ler as histórias também com esse viés. Contada por figuras femininas, as figuras femininas têm aqui os nomes inteiros, isso lhes dá identidade, e elas vão acabar se encontrando de alguma forma, algumas, para relatar as histórias que viveram com esse homem. Então, niná, fio, canção, embora os textos estejam em prosa, é uma canção porque é um relato lírico, com dores, com prazeres, com boas memórias, com memórias mais pesadas. Vamos encontrar nesse livro do século XXI, linguagem simples, narrativa predominante, mas existe a reflexão a respeito do amar, repetindo, da solidão, da distância, e quanto dessas figuras pôde deixar sua marca em Fio Jasmin, essa figura masculina tão envolvente, tão, não misteriosa, não é isso, mas uma figura envolvente que se dava por inteiro enquanto estava com essas mulheres, com cada uma delas. Lembrando Vinícius de Moraes, foi infinito enquanto durava, né? Enquanto duravam as relações, elas eram infinitas. Só em português para ter esse tipo de paradoxo. A história de Jasmin, ela então é contada pelo viés das figuras femininas, das mulheres, e ela é uma espécie de manifesto lírico dessas mulheres a respeito das relações que tiveram com ele. Lição. Que lição acaba ficando? Aquilo que já disse Walter Ugumãe sobre esse livro. É um mosaico afetuoso de experiências negras. Mensagem, lição: não há um caminho de cura, um caminho de culpa. Há um caminho do viver. E esse caminho só se faz vivendo. A história de Canção para Ninar, Menino Grande é uma história sensível, não sentimental, que mostra essa necessidade da convivência por inteiro, com o corpo, com a alma. Tem um tanto de sensualidade aqui, quase erótico, e isso compõe esta obra, Canção para Ninar, Menino Grande. Muito bem, espero que tenha gostado. É uma narrativa importante. Sororidade, escrevivência, mosaico de experiências negras. É uma obra de peso de tão leve. Boa leitura. Até mais.